Pai do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e nós estamos aqui ao lado do professor Heraldo para concluirmos o comentário das lições bíblicas editoras CPAD, classe de adultos. Nós estamos estudando e finalizando nesta oportunidade a lição do trimestre e a temática é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E hoje a lição de número 13, a última lição do trimestre, aquela que vai fechar com chave de ouro, tem por título Quando Deus Restaura o Justo. Então veja que nós começamos estudando a saga de Jó, o seu sofrimento, a sua luta, a sua tribulação, e vamos finalizar na restauração. Quando Deus restaura o justo, há um final feliz. A nossa lição tem por texto áureo Jó capítulo 42, versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A nossa verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então fica bem clara que a restauração é uma ação unicamente unilateral de Deus. A nossa leitura bíblica em classe não poderia ser diferente, está no último capítulo de Jó, capítulo 42, versículo de 1 a 17. A nossa lição, como sempre, tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a humilhação de Jó, o segundo tópico é a intercessão de Jó, e o terceiro tópico é a restauração de Jó. Por isso convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. Quando Deus restaura o justo, esse é o tema da nossa última lição. E eu gostaria de fazer aqui com você, uma vez que nós estamos finalizando o trimestre, uma rápida recapitulação de tudo aquilo que nós vimos durante o trimestre. Nós estamos estudando o livro de Jó, estudamos o livro todo de Jó, os 42 capítulos, que estão distribuídos nessas 13 lições. E na primeira lição, nós estudamos sobre o livro, sobre as questões técnicas do livro, capítulo, sobre questões teóricas em termos de questão literária, autor, data, todas essas questões introdutórias foram estudadas na primeira lição. Na segunda lição, nós estudamos sobre quem era Jó, e nós já entramos na pessoa de Jó, para conhecermos melhor a pessoa de Jó, como ele vivia. Na terceira lição, nós estudamos Jó e a realidade de Satanás. Nós vimos que o livro de Jó é um dos poucos do Antigo Testamento que traz uma clareza maior sobre o inimigo de Deus e o inimigo dos homens já no Antigo Testamento. Na quarta lição, nós estudamos o drama de Jó, que nós passamos a estudar agora o sofrimento que se abateu sobre Jó como uma invertida do adversário e debaixo da permissão divina. Na quinta lição, nós estudamos o lamento de Jó, quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, lamenta a situação em que ele se encontra. A partir da lição 6, nós estudamos as teologias, ou seja, os argumentos dos amigos de Jó que vieram para condoer-se com ele e acabaram confrontando e o acusando de haver pecado diante de Deus. Nós estudamos a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Essa era a tônica levantada por Elifaz. Na lição de número 7, nós estudamos a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado. Então, Bildade argumentava que alguma coisa Jó havia feito e havia ocultado, por isso o seu sofrimento. Na lição de número 8, nós temos a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Ou seja, havia uma lógica existente no mundo do qual Zofar não abria mão e queria de alguma forma enquadrar Jó nessa lógica. Na lição de número 9, nós estudamos a Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, que está no capítulo 28, quando é nos apresentado a sabedoria divina em contraponto à sabedoria humana. Na lição de número 10,
nós temos a última defesa de Jó, quando Jó reúne os seus últimos argumentos para construir a sua defesa em favor da sua inocência. Na lição de número 11, nós temos a teologia de Eliú, que é quando o mais novo de todos os amigos de Jó entra em cena para confrontar não só os outros 3 amigos de Jó, anteriores que haviam falado, como também agora o próprio Jó. Na lição de número 12, a nossa penúltima lição, nós temos quando Deus se revela ao homem, quando Deus entra em cena depois de ter ficado calado algum tempo durante o drama de Jó, e ele vai agora chamar Jó a um questionamento, e ele entra fazendo perguntas a Jó, ao invés de dar respostas aos seus questionamentos. E na lição de número 13, a lição que nós vamos estudar agora, nós vamos ver como Deus restaurou Jó, e por isso temos esse título, Quando Deus Restaura o Justo. Professor Heraldo, a nossa introdução aqui vai mostrar que depois de Jó reconhecer a grandiosidade, a magnitude de Deus e a sua pequenez diante de Deus, né? E Jó então passa a estar submisso a Deus, humilhado a Deus, e nessa humilhação Deus vai lhe trazer a restauração de todas as coisas. Claro que não sem que ele primeiro interceda pelos seus amigos, o qual Deus havia repreendido, que não havia falado que era justo dele. E como parte desse perdão de Deus assim aos seus amigos, Deus exigiu que Jó intercedesse por eles e que eles fosse a Jó, e Jó fizesse o papel de sacerdote, no sentido de apresentar o sacrifício de expiação pelos seus pecados, porque Deus havia dito que eles haviam falado loucura acerca de Deus, né? E enquanto Jó estava nessa intercessão, aí o texto entra dizendo que Deus muda o seu cativeiro, né? Isso, obviamente, depois de Jó ter se humilhado diante dele, reconhecido a sua limitação, a sua pequenez, e até colocado a mão na boca em reconhecimento de que algumas coisas que ele disse foram precipitadamente. Mas o que é interessante, professor Heraldo, é que Deus não repreende necessariamente Jó pela sua lamúria, mas repreende os amigos de Jó pelo que eles disseram acerca do Senhor. Então isso nos faz entender que mesmo lamuriando, Jó falou de certa forma acertado em muita coisa em relação a Deus, talvez muito mais do que seus amigos, por isso Deus repreende os amigos e não necessariamente a pessoa de Jó. Então esse é o nosso ponto de partida aqui para a nossa lição. Exatamente. Saudações aos amados irmãos, a todos que nos acompanham no canal EBD Você, aproveite para dar o seu like e no final aí compartilhe esse conteúdo, divulgue esse trabalho, né? Divulgue esse canal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Professor Janilson, nós chegamos aí ao final do semestre, né? Com a 13ª lição, uma lição formidável, né? Nós, como o professor Janilson colocou, já fez aí um apanhado geral, né? Panorâmico, né? Das lições de 1 a 13 a gente vai estar entrando agora, mas a gente já fez aí um apanhado geral, né? E a gente tem aí a oportunidade de estar estudando essa última, falando quando Deus restaura o justo, e o tópico 1 já vai logo falando sobre a humilhação de Jó. É interessante, professor, quando a gente olha essa questão do conceito, né, de humilhação ou de ser humilhado, né, biblicamente falando, né, ou quando um servo de Deus verdadeiramente se humilha, né, ou é humilhado diante de Deus, é interessante que a gente não nota que essa humilhação ela entra, digamos assim, num caráter vexatório, né? A humilhação do servo de Deus na Bíblia, ela não entra nesse sentido, né, dele ser envergonhado, né? Dele ser vilipendiado. Perfeito, né? Bem colocado, professor. Eu acho assim interessante isso aí, porque quando a Bíblia trata de humilhação e fala aqui da humilhação de Jó, e não só o caso de Jó, mas a gente tem respaldo bíblico para falar isso, né? Sim. E quando há essa humilhação, né, do verdadeiro crente, quando ele reconhece, né, e entra nesse processo de humilhação, é interessante que, como eu falei, ele não entra nesse lado, né, necessariamente do vexame, mas o que passa primeiramente, professor, isso acontecer, na verdade é uma espécie de contrição, né? E reconhecimento. Reconhecimento, contrição, né? Reconhecimento e o principal que acontece quando um verdadeiro servo de Deus se humilha, que eu vejo, professor, e aconteceu com Jó,
é que há mudança interior, né? Ah, com certeza. O resultado é uma mudança verdadeira interiormente, né? Porque ao ser humilhado dá a entender que ele foi confrontado e então reconhece que de fato ele estava errado e que Deus está certo, né? No caso de Jó, ele faz esse reconhecimento. Perfeito. E há esse amadurecimento, há esse aprendizado, há essa mudança, né, professor Nilson, interiormente falando, né? É interessante que quando a gente faz um apanhado aí do livro de Jó, nós falamos até na lição passada, né? Jó faz em 3 momentos dentro do texto do livro de Jó, ele faz desafios a Deus, né? Lá no capítulo 9, lá no capítulo de número 13, né? E também no capítulo de número 31. Ele questiona Deus, né? Ele desafia Deus a responder. E interessante isso, né? Nós tratamos na lição passada. E é outra coisa que nós aprendemos, e aprendemos com o caso de Jó, professor Nilson, é que Deus, ele nunca nos dá uma resposta simples, né? Ou, como nós falamos na lição passada, de bate pronto. Ele não entrega assim o pacote pronto, né? Como se sim, não, né? Deus não faz isso, né? Ele dá a resposta sim, mas junto com essa resposta, né? Além de ele responder, há concomitantemente, professor Renilson, o ensino, né? Sim, perfeito. Né? Deus nunca perde a oportunidade de nos ensinar. Com certeza. E nós não poderemos perder, como infelizmente muitos perdem, a oportunidade de aprender. Bem colocado. De aprender. Porque Deus, ele sempre está ensinando. Nós aqui às vezes perdemos, né? A sensibilidade, né, de perceber essa oportunidade rica, né, de nós estarmos amadurecendo. E Jó, ao ser humilhado, ele passa por essa questão. E como o professor Janilson já colocou, né? Jó questionou Deus, desafiou Deus, então Deus começa. Nós tratamos na lição passada também, mostrando a grandiosidade do universo, né? A complexidade do funcionamento do sistema universal, né? Como ele se dava, né? Deus faz uma exibição da grandiosidade, né? Desse mecanismo, desse sistema do universo, né? É como se Deus dissesse para Jó, professor, eu vejo a questão da humilhação de Jó aí, porque é como se Deus dissesse para ele assim, né? Se a mecânica, né, do funcionamento do universo ela é exuberante, né? E o projeto do universo ele é mais exuberante ainda, é como se Deus dissesse assim, imagine quem projetou tudo isso, né? Era uma conclusão lógica que Jó chegaria, né? Exato. Então veja que Jó, ele foi sendo confrontado aos poucos, né, professor Nilson? E ele, quando a gente fala da humilhação, né, ele foi vendo que realmente à medida que Deus ia revelando, mostrando a grandiosidade do universo, como é que ele sustenta tudo isso, né? Ele foi sendo reduzido automaticamente, né? Eu vejo assim a cena, professor Nilson, mais ou menos assim, Deus foi assim, ó, crescendo diante dele, né? Ainda mais do que ele conhecia, e ele assim, ó, foi se apequenando, né? Com certeza. E aí é que está a questão dele chegar num ponto de reconhecer, né? E se humilhar, né? Perfeito. Como falar disso. Exatamente. E a partir do momento que ele se humilha, é uma questão até de lógica, né? O subtópico 2 vai apontar de que ele reverentemente, né? Vai falar da reverência. Com certeza. E da submissão, ele reverentemente ele vai se submeter, né? Com certeza. A toda essa grandiosidade, né? Eu não sei se eu dei uma notada aí, mas, por exemplo, nós temos o texto aí do capítulo 42. Sim. No versículo de número 2, a gente nota que há, primeiro, aí uma confissão, digamos, intelectual, né? Cognitiva da parte de Jó. Porque quando Deus foi mostrando toda essa grandiosidade do universo, da natureza, de tudo, né? E Jó se viu assim, poxa, quem sou eu diante de toda essa grandeza, né? Essa grandiosidade. E eu imagino assim que a mente dele começou, né? A abstrair, né? Sim. E a compreender o quanto ele estava realmente, ele era um ignorante nesse sentido, né? E precisava reconhecer isso, porque no versículo 2, né, o texto diz assim, o próprio Jó diz assim, bem sei eu, né? Então quando ele diz assim, bem sei eu, nos parece uma confissão, né? De que agora ele está convencido de algo, né? Ele está convencido de algo, né? Perfeito. Ele está convencido de algo. Perfeito. Continua, professor Heraldo. Então, aí a gente percebe, né, que o próprio Jó vai confessar que
a visão dele em relação a Deus, ela passa a ser expandida, né? Ela passa a se expandir, e ele reconhece de certa forma aqui, professor Nilson, a sua própria ignorância, né? Sim, reconhece. É claro que Deus não chama, é interessante como é que Deus trabalha, né? E nós deveríamos ser assim. Isso é magnífico. É um grande exemplo. Eu já entendi, nós, né? já entendi Não o que o senhor quer dizer. É interessante como é que Deus trabalha, porque Deus não ofende Jó, Deus não chama diretamente de ignorante. Perfeito. Não chama. É ele quem reconhece que é ignorante. Deus não diz, até um ignorante, até um jumento, sei lá o que eu posso dizer, né? Mas é interessante como é que Deus trabalha, né? Ele faz com que o próprio Jó reconheça a sua ignorância. Deus não o ofende, Deus não o magoa, né? É interessante que Deus não faz isso. E isso nos lembra, como há muitos autores nossos, alguns autores nossos, né, defendem, professor Nilson, a ideia da chamada pedagogia, que eles chamam de pedagogia quenótica, né? Deus usa essa pedagogia, né, em vários momentos, e com Jó é um grande exemplo dessa chamada pedagogia quenótica, porque ele força, ele constrange, né, assim, digamos, num bom sentido, ele constrange, professor Nilson, o próprio Jó se esvaziar de si mesmo. Sim, né? Perfeito. Quando ele passa a fazer demonstrações da grandeza das obras das mãos do próprio Criador, que era ele, não é isso? Sim. Então ele força Jó a se esvaziar de tudo aquilo que ele achava que sabia, né? Ele se esvazia então para receber, né, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas é interessante como é que Deus faz. Ele não machuca, né? Ele não fere. Essa didática divina é magnífica. É magnífica, é um negócio extraordinário. Tá certo. Perfeito, professor Heraldo. E a gente percebe que no versículo 3, professor Heraldo, a gente vê que Jó relembra uma repreensão que Deus tinha dado a ele no capítulo 38, quando fala, quem é esse que encobre, né, os meus desígnios? Jó vai dizer, olha, tu falaste isso. Aí Jó vai justamente fazer exatamente isso, ele vai reconhecer que de fato toda a mecânica do universo, toda a complexidade da vida, ele vai dizer, de fato era maravilhosa demais para mim compreender, reconheço que realmente falei do que eu não compreendia plenamente. E nos parece que vai entrar justamente no subtópico 3, exatamente. Ele vai reconhecer de certa forma que ele era apenas um teórico nesse sentido, né? E é claro, professor, isso que o conhecimento teórico, a gente sabe que ele é útil, né? E às vezes até necessário, né? Mas mais importante do que o conhecimento teórico é a chance de nós vivenciarmos, né? Sim. E experimentarmos aquilo que nós aprendemos e o que nós ensinamos. É magnífico. Quando você tem essa oportunidade, né, de aprender na prática, vivendo aquilo que você ensina e aquilo que você aprende, né? Então, veja, o ensino ele se torna muito mais, o aprendizado, na verdade, ele se torna muito mais rico, muito mais concreto, né? Muito mais vívido e sem dúvida nenhuma transformador, que foi o que aconteceu com a vida de Jó, né? Perfeito. Então ele vai reconhecer isso de uma forma muito interessante. Não é à toa que quando a gente pega estudos contemporâneos falando a respeito da importância de nós vivermos, experimentarmos as coisas, é que os estudos apontam que, por exemplo, quem lê provavelmente vai aprender 10% apenas daquilo que lê, né? Quem ouve, a média de 20%, né? Quem observa na média de 30%, quem vê e ouve mais ou menos 50%, né? Quem discute com outros assuntos, por exemplo, num debate, numa média de 70%, né? E quem faz, né? Sobe um pouco mais, que vai para a média de 80%. E quem passou por tudo isso e passa a ensinar os outros, já depois de ter passado por um processo de experiência, tanto o ensino quanto o aprendizado, ganham aí uma envergadura interessante, podendo chegar até um aproveitamento de 95%. E exatamente isso que Jó está reconhecendo, né? Ele era um teórico, mas a partir da experiência pessoal, que é importante isso, né? E experiência pessoal com Deus, ele passa, na verdade, a ter uma outra visão, né, muito mais expandida de quem era Deus, né? Há quem diga, professor Heraldo, que quando a gente passa por uma experiência como passou Jó, porque Deus fala a ele de um redemoinho. E ele vai falar aqui no versículo 5, professor Heraldo, que ele vê Deus. Então, é óbvio que Jó tem uma visão teofânica, como coloca aqui o nosso comentarista, e é óbvio que aquela visão
vai mudar completamente a vida de Jó, porque a experiência marca o nosso espírito. Ela é capaz de apreender coisas que o intelecto não é capaz. Não é capaz. Porque você vivencia aquilo. Então, é óbvio que não nos está dito o que foi que de fato Jó viu, mas está claro que ele viu algo, alguma coisa. Está claro que aquela experiência foi demais para ele. O que dá a entender que até então Deus não havia se manifestado a ele daquela forma. E aquela forma foi impactante para ele. Impactante. Eu estava até lembrando uma historieta, digamos assim, o pessoal contava lá na minha cidade, né, de um morador de lá, que uma vez eles estavam conversando sobre pato no tucupi, né, sim, que era um prato regional, tal, né? Aí ele prontamente lá ouvindo a conversa, entrou na conversa dos outros e disse: rapaz, realmente, pato do tucupi é uma delícia. Aí perguntaram: não, rapaz, mas tu comeu onde? Ele disse: não, eu não comi não, eu vim comer lá. Quer dizer, essa experiência não é válida, né, professor? Essa experiência não é válida. Por isso, professor Nilson, que é muito importante, né? E já desde o Antigo Testamento a gente vê isso. Sim. É muito importante o testemunho na igreja, né? De irmãos que foram com curados, certeza, né? Que perfeitamente. receberam bênção, porque o testemunho ele é edificante. Ele é edificante, porque ele vai gera fé. Gera fé, exatamente isso. Porque você não fica apenas na palavra. Claro que a palavra ela é fundamental, mas quando você vê a concretização daquilo que a palavra ensina na vida prática dos irmãos, da igreja. É a palavra saindo do texto e vindo para a vida, vindo né? para a vida, ainda que não seja a sua, mas no outro, quando é testemunhado isso na igreja, por isso que é importante. Eu sou a favor, com certeza, de se estimular mais e mais na igreja que se dê testemunho, sim, sobre aquilo que Deus faz na vida dos irmãos. Eu acho com certeza, professor. E aí, para finalizar, depois dessa experiência, o nosso comentário já diz aqui que Jó confessa, né? Confessa estar no pó e na cinza. Ele diz que ele põe a mão na boca, ele não se atreve mais a falar. Ele diz isso no capítulo 40 e no capítulo 42, que é o capítulo que nós estamos estudando, né? Ele se sente realmente um nada, professor, porque ele diz assim, no pó e na cinza. Quem está no pó e na cinza está numa situação... Pois é, essa confissão não é de pecado, é não é de pecado. Da ignorância dele, exatamente, né? Esse é o ponto em que Jó reconhece aqui. Ele não está aqui arrependido de algum pecado que fez, mas da sua ignorância diante da magnitude e da complexidade da vida que ele não compreendia. Amém? Então aqui nós encerramos o tópico 1 da lição. Sim. Tópico 2 da lição: a intercessão de Jó. Deus olha para Jó e repreende os amigos de Jó por aquilo que falaram de Jó. E Deus faz uma exigência de que eles ofereçam holocausto ao Senhor. O texto vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra os amigos de Jó, aqui no versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe, a ponto do Senhor classificar o que eles disseram no versículo 8 como loucura. Então, é óbvio, isso pressupõe que o que os amigos de Jó falaram acerca de Jó, ou acerca de Deus, na verdade constituía até uma afronta, um pecado contra Deus. Por isso a ideia do holocausto, que era um sacrifício que se oferecia queimando totalmente a oferta, como uma oferta a Deus completamente, né? E nesse sentido Deus diz: olha, vão a Jó, que dele eu receberei a oração, e não de vocês. Isso nos faz entender, professor Heraldo, que a gente tem que tomar muito cuidado, que no afã de defender a Deus, de fazer papel de advogado divino, nós não cometamos erros em nossa argumentação, seguro de que estamos corretos. Podemos estar falando alguma coisa que na verdade estamos completamente errados, julgando estarmos certos, e pior ainda, né? Acusando às vezes o outro, ou até humilhando o outro no propósito de defender a Deus. Esse tipo de defesa, está claro aqui, que Deus não aprova. Exatamente, né? E outra questão é que, claro que em outros momentos também a Bíblia vai falar disso, aparecendo Deus irado, né? Sim. Aí alguém diz: mas poxa, como é que Deus é esse que se ira, né? Só que a gente precisa entender que essa ira, né? O conceito de ira aqui não é um conceito humano, não né? Não é, exatamente. O pastor Severino Pedro bem lembra que quando Deus se ira, essa expressão na verdade tem a ver com a sua santidade e a sua retidão. Exatamente. Né? Quando se fere a santidade dele, a retidão dele, é nesse momento que há
essa manifestação de Deus, né? E alguns chamam de ira santa. Exatamente, né? E na verdade, do ponto de vista teológico, há uma classificação, né? Chamada de ira natural, ira punitiva e ira futura. Claro que a ira futura vai ser no final dos tempos, né? Que Paulo fala lá em Romanos, né, 1:18 ali em diante, né? Ele fala sobre essa ira, né? Que nós éramos alvos da ira. Lá não fala futura, mas é alvos da ira futura de Deus, né? A ira punitiva é o caso, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, né? Que Deus, além de ter se irado, ele foi e destruiu. Há uma ação direta, né? Ele destrói, né? E a ira natural, que é o que nos parece que aconteceu aqui, sim, ela é quando Deus ele se manifesta, se encontra um filho, que é o caso aqui, os três acabam sendo alvos, né, dessa ira, mas é uma ira natural, por quê? Porque Deus ele vai punir, ele vai condenar, né? Punir de certa forma, porque ele vai exigir aqui, né, o holocausto, né? Mas ele não destrói, né? Sim, ele não destrói. Então essa aqui é a chamada ira natural de Deus, né? Que ele se irrita assim, no sentido, nós falamos aí de ira, né? E aqui é interessante porque o pastor José Gonçalves vai dizer aqui, professor Nilson, já bem aqui, ele vai dizer assim, essas palavras dizem muito, né, sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Aí vai dizer assim, demonstram que as exposições feitas, né, pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas, ele fala aqui de premissas falsas, né? Ou seja, eram argumentos lógicos, né, bem arranjados, digamos assim, mas não eram espirituais. É isso que Deus está dizendo, né? Bonitinho, bem montado, bem montado, né? Parece coisa boa, mas no fundo não era. Na verdade, a gente precisa tomar esse cuidado também, né, porque a gente sabe que a teologia ela é boa, né? É um instrumento interessante. Deus permitiu que a igreja tivesse em suas mãos, né? Até para não só para fazer exegese do texto, né? Até a exposição sem da ela palavra, nós não compreenderíamos muita coisa, mas lembrar que a teologia, né? No caso a sistemática também, claro, ela não deixa de ser uma metodologia humana, né? Sim, um construto humano, com certeza. Exatamente. E aí, bíblico está tudo bem, sim, mas a gente incorre o risco de realmente entrarmos por esse viés, né? Que de repente nos convencermos, né, de que a nossa forma de apresentar é a correta, é a verdadeira, né? É aquilo que a gente tem falado. E aí desmerecer o outro, né? Desmerecer o outro, é aquilo que eu já tenho falado aqui do Ravi Zacarias, claro que é num outro contexto que ele fala isso, né? Mas aproveitando e trazendo para cá, ele fala a respeito das falsificações falsas e falsificações verdadeiras, né? Então há muita coisa que parece com verdadeiro, até mesmo dentro das nossas teologias, né? E que nós estamos equivocados. Era o caso dos três, né? Parecia tudo certinho, falando de Deus, da soberania de Deus, né? Da transcendência de Deus, né? Tudo assim, né? Milimetricamente, né? Calculado. Há um autor que diz, professor Heraldo, que se os amigos de Jó fizessem uma prova de teologia sistemática, eles com certeza tirariam uma nota muito alta. Não, sem dúvida, eles tinham isso no... Mas estavam... Né? O decoreba, né? Tinham tudo isso de cabeça, né? Mas nem sempre, na verdade, Deus, ele vai agir conforme aquilo que a gente pensa ou depreendeu, né? Dele que podem ser depreensões falsas, né? Ou incompletas, né? Que era o caso dele, né? E Deus se ira por causa disso, né? Por causa dessa construção, né? De um entendimento equivocado, né? E aí eu acho que vai entrar exatamente na confirmação disso, subtópico 2, que já vai direcionar aí para a questão de quais foram ou qual o pecado dos amigos de Jó mais especificamente, digamos assim, né? Sim, professor Heraldo, que nós já vimos em lição passada que eles elevaram ou supervalorizaram determinados atributos de Deus, sem contudo considerar que Deus é um Deus de equilíbrio, que assim como ele é um Deus de justiça, por exemplo, mas ele é um Deus de misericórdia, quer dizer, todas essas coisas eu preciso considerar em equilíbrio para não pesar a balança nem para um lado e nem para o outro. A gente vê que os amigos de Jó pesaram a balança para um lado e não queriam abrir mão disso, né? Nesse sentido, falaram de uma coisa que, em certo sentido, eles não tinham tanta certeza acerca de Deus, mas afirmavam como se tivesse recebido aquela instrução do próprio Deus. Do próprio Deus, como se fosse a fonte originária, né? Eles justamente o que o professor Nilson falou, né? Usaram a voz de autoridade de Deus, mas na verdade não tinham recebido de Deus
coisíssima nenhuma, né? Exatamente. E aí fica claro, né, nesse movimento deles, que a teologia deles era uma teologia deficitária, né? Sim, sim. E vamos dizer assim, uma teologia míope, né? Míope, distorcida, porque inclusive a lição vai tratar dessa questão aí, professor Nilson, e até citar aí o texto de Filipenses 1:29, né? Perfeito. Quando Paulo diz assim, pois vos foi concedido, é assim que diz o texto lá em Filipenses 1:29, né? Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, ele diz assim, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Né? Então, cai por terra a ideia de que quem serve a Deus e o serve de forma verdadeira, né? Sim. Legítima, né? Sincera, não passe por nenhum tipo de circunstância adversa, né? Exatamente. A Bíblia como um todo não dá respaldo para esse entendimento. Paulo foi enfático aqui, e eu lembrando, claro que é aplicado no outro contexto, professor Nilson, o que o Brian Chappell, né, ele fala sobre questões de interpretação e que a gente vai trazer um pouco uma ilustração para cá. Né? Ele faz uma citação interessante, ele diz assim, se não interpretarmos o texto corretamente, que é o que a teologia dos três amigos de Jó pecou, né? Nisso aqui, ele diz assim, se não interpretarmos o texto corretamente, vamos aplicá-lo distorcidamente. Ele continua, vamos prometer o que Deus não está prometendo e corrigir quando Deus não está corrigindo. Era o caso de Jó, Deus não estava corrigindo. Exatamente. Né? Não estava fazendo isso. E eles estavam crentes que Deus estava corrigindo Jó, punindo, e até sendo sábio fazendo isso. Né? Não, exatamente. Esse foi o entendimento deles, um entendimento equivocado, né? Completamente equivocado, né? Perfeito. E aí, vamos entrar no subtópico 3. Sim. Que vai falar sobre a oração aí, professor Gilson, de Jó. Perfeito. Essa oração de Jó é que mostra que Deus, como parte da aceitação do holocausto dos amigos de Jó, exige que seja Jó quem interceda por eles. Até porque ele já tinha essa função, né, de sacerdote, né? Perfeito, né? perfeito. Lá no início a gente já vê isso, né? ele fazendo isso em relação à família, os filhos, né? Claramente. E bem provável ele já fazia em prol dos outros, até dos amigos mesmo, né? Exatamente. Talvez até mesmo dos amigos. Mas parece que a lição que Deus aqui quer mostrar é que se ele aceita de Jó é porque há uma justiça em Jó. Então Sim. Deus está mostrando aos amigos de Jó que quando acusam Jó, eles estão completamente equivocados. E é interessante, né, que eu estava lembrando que o Francis Anderson, ele vai lembrar que no decurso dos discursos, né, dos amigos de Jó, não passou pela cabeça deles que eles eram alvo da ira de Deus, não Jó, né? E Deus vai mostrar que eles eram alvo da ira de Deus, não Jó. No final, exatamente, bem colocado. Aí nesse sentido, pessoal, o nosso comentarista ele coloca um parágrafo aqui interessante. Ele diz assim: esse episódio mostra que uma teologia errada, o senhor já falou disso, Sim. evidentemente conduz a uma crença igualmente equivocada. E aí eu sempre gosto de citar uma frase que diz assim, que assim como nós entendemos as coisas, professor Heraldo, nós assim cremos nessas coisas. E isso diz respeito às Escrituras. Assim como nós entendemos a Bíblia, assim cremos. E assim como cremos, assim vivemos. Por causa disso, é de suma importância entendermos ela corretamente. É importante, importantíssimo, né? Claro que também não está nesse contexto, mas eu lembro da frase do pastor Severino, perdão, do pastor Ezequiel Soares, né? Ele diz assim: se você está servindo a um Jesus errado, você tem um sério risco de ir para um céu errado também. Que era o que a teologia dos três amigos de Jó estava empurrando, né? Com certeza. As pessoas ensinando sobre um Deus que não é assim, exatamente desse jeito, né? Por isso que o Henri Verbe, ele vai dizer para o Nilson que ele diz assim: é perigoso o crente tentar explicar os caminhos de Deus a outros crentes se eles não entendem a palavra nem os caminhos do Senhor, né? É um perigo. E parece que os amigos de Jó, professor Heraldo, eles tinham uma teologia deles, né, que eles não queriam abrir mão e queriam colocar Jó e Deus dentro dessa teologia. O Henri fala sobre as caixinhas, né? As caixinhas, teológicas dele, né? exatamente. Queria enclausurar Deus e enclausurar
Jó dentro dessas caixinhas, né? E isso é significativo, professor Heraldo, porque me faz entender que por mais que eu possa compreender teologia profundamente, Deus não está limitado à minha teologia e nem dentro da minha caixinha. Exato. E é interessante porque a gente vai ver, professor, isso que, como eu falei, né? Ele nunca passou pela cabeça dele que eles eram alvo da ira de Deus, né? Sempre era Jó, o errado era Jó, o errado era Jó. Todo o argumento era Todo que Jó argumento é esse, estava eles debaixo estavam de ira. certo e Jó está errado. Mas a própria Bíblia e o próprio livro de Jó e o próprio Deus falando no livro de Jó vai jogar por terra, né, esse entendimento deles, porque a gente vai ver que lá no capítulo 1, versículo 8, Deus chama Jó dizendo, o meu servo Jó. No capítulo 2, 8, ele vai dizer, meu servo Jó. Isso no início da história. No início da história. Aí passou desdobramento, né, Toda vai a e saga volta, de Jó, toda a né? saga e tal. E a gente vai ver aqui no capítulo 42, Que é o último capítulo, né, que é professor? o último capítulo, no versículo 7. Sim. Lá no final, ele continua chamando o meu servo Jó. Jó. E no versículo 8, 4 vezes, apenas no versículo 8, ele vai chamar meu servo Jó, meu servo Jó. Aliás, no 7 e no 8 vão ser 4 vezes, né? Meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó. Ou seja, Deus ratifica, não é isso? De que Jó permanece sendo aquele homem íntegro lá do início da história, mesmo tendo passado pelo que passou, né? Então Deus confirma de que Jó é a mesma pessoa, em caráter, né? Em integridade. Perfeito, professor Heraldo. Então aqui nós encerramos o tópico 2. Tópico 3 da lição, a restauração de Jó. Aqui, professor Heraldo, o livro de Jó vai terminar exatamente como começou, né? Para você ver como Deus é gracioso e não deixa seus servos na mão. Porque o livro começa com Jó próspero, abençoado, né? E ele vai terminar assim, ou seja, essa restauração de Deus na vida de Jó será uma restauração tão magnífica que Deus não vai restaurar Jó no mesmo patamar que Jó tinha no início, muito pelo contrário. Corretamente. Né? Essa restauração levará Jó a um degrau acima, né? Mostrando como é o trabalhar de Deus em nossa vida, que não fica devendo absolutamente nada, professor Heraldo. Jó é restaurado aqui espiritualmente, ele é restaurado moralmente, ele é restaurado socialmente, materialmente, que envolve a prosperidade dele, né? Então você vê toda essa restauração. Deus não deixou de familiarmente, né? Família, os filhos, Deus dá novos filhos a eles, outros filhos, né? Os chegados, a parentela, aqueles que começam a se chegar a Jó. Isso é uma coisa magnífica que Deus faz. E aqui no subtópico primeiro, pessoal, trata logo daquilo que eu considero o mais importante. Porque, veja, não faz sentido uma restauração material sem uma restauração antes espiritual. Por quê? Porque para Deus, o espiritual está sempre na frente do material. Por isso Jesus disse, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, mostrando que tudo depende dessa relação espiritual e íntima que o homem tem com Deus. Então, aqui restaura aquilo, professor Heraldo, que mais Jó gostaria. Porque quando Jó começa no capítulo 29 lembrar do seu primeiro estado, ele lembra da companhia de Deus, ele lembra de como Deus o guardava, e era isso que Jó considerava mais importante. O Senhor já frisou isso muitas vezes em aula aqui. Né, que ele não lembra da sua prosperidade necessariamente assim. Ele entra em desespero quando ele perde essa companhia divina, essa comunhão. E é essa comunhão que é restaurada aqui no aspecto espiritual, professor Heraldo. Corretamente. O professor Nilson brilhantemente já colocou aí, né, sobre essa questão da restauração, que Jó não volta ao mesmo ponto necessariamente, né? É interessante que parece como quando de repente por um acidente, alguma coisa, de repente uma casa ela foi destruída, né? E às vezes a pessoa quando reconstrói é lá no mesmo local, né? Mas vai aproveitar para fazer às vezes outras mudanças, né? Enfim, quando você vê, poxa, mas olha, melhorou, né? Quando voltou, já voltou, até arquitetonicamente, né? Olhando parece ser a mesma casa, mas muita coisa diferente está lá dentro, né?
Então, até tomando, professor Nilson, uma expressão muito em moda agora, contemporaneamente, ainda que não no sentido pleno, né? Vamos dizer assim que Jó agora, né? Vai passar a viver o seu novo normal, né? É o novo normal de Jó, né? Vai voltar até a vida lá, Deus não vai levar ele para outro planeta, é lá mesmo onde estava, né? Só que com modificações significativas, né? Não só nesse aspecto, vai ser colocado, né, lá o material, o social, né? Não é isso? O moral, mas sobretudo a vida espiritual, que é o que mais, na verdade, importa. E o próprio Jó já reconheceu isso, né? Reconhece isso, né? Ele diz: antes eu eu te conhecia só de ouvir falar, né? Antes de quê? Antes das lutas, antes das provas, antes da tribulação, antes de tudo que ele passou. Mas ele vai dizer assim: mas hoje quando? Depois da luta, da tribulação, de tudo que deve, né? Ele vai dizer: os meus olhos te veem, né? Então veja que o próprio Jó reconhece, né, essa mudança extraordinária, né? Porque nos parece, professor Nilson, que Deus, a gente tem até usado essa palavra também um pouco mais moderna, né? Deus vai fazer uma espécie de renderização, né, na vida de Jó, né? As coisas estavam meio que bagunçadas, Deus vai fazer essa reorganização na vida de Jó, e claro que com um sentido mais expandido, né? Sim. Ele passa a ter uma experiência extraordinária com Deus e as coisas passam a ter um significado diferente. A gente tem sempre falado também disso, por exemplo. Isso não significa que Deus, quando Ele faz alguém passar por um processo desse, né? Ou nós passamos por um processo na vida nesse sentido de Deus nos permitir, ou Ele mesmo fazer, ou Ele permitir que passemos, né? Não quer dizer que chegou ao final daquele ciclo, não volte outro. Deus sempre está, né, trazendo situações para que a gente possa estar sendo experimentado, amadurecendo, né? Perfeito. E sempre vai acontecer desse jeito aí. Perfeito, professor Heraldo. E a gente percebe aqui, olhando para a nossa leitura bíblica em classe, veja, professor, a partir do versículo 11, que é onde começa a mostrar essa restauração de Jó, sim, né, que aqueles irmãos e conhecidos que dantes queriam distância de Jó pelo seu estado, agora querem estar ao lado dele e vêm visitá-lo, vêm comer pão com ele. Então mostra que aquela enfermidade que havia tirado Jó do convívio social, aquela enfermidade é tirada de Jó, Jó volta a ter a sua saúde sã e as pessoas começam a querer estar de volta perto dele. E você vê que diz que eles vieram condoer-se e consolaram, e se consolar, né, com Jó ali, ou consolar a Jó do mal que o Senhor lhe havia enviado. Veja, professor Heraldo, que aqui ainda está a ideia de que o bem e o mal procede de Deus. Veja como eles tinham essa concepção, que Jó, no final do dia, vai entender que não é exatamente assim. Isso era um pensamento que era predominante naquela época, mas que foi corrigido, porque Jó tem essa impressão no início do livro. Inclusive é isso que ele responde à sua esposa. Mas a partir da experiência com Deus, essa mentalidade para Jó passa a ser corrigida. Passa a ser corrigida, né? E o subtópico vai falar dessa restauração também social e material, né? São Perfeito. 4 tipos de restaurações aí. E a gente nota que esse versículo 11, ele vai falar justamente da restauração dos amigos, né? Sim. Ele recupera, digamos assim, os amigos, né? Que o texto vai dizer: então vieram a ele, né, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Perfeito. E todos quantos dantes o conheciam, né? E comeram com ele pão em sua casa. Isso de respeito à comunhão, né? Comunhão, né? E se condoeram com ele, né? Ou dele, né? E consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, ou fala presente, né? E cada um pendente de ouro, porque parece que era muito comum na época, né? Segundo os estudiosos, quando alguém ia visitar alguém no momento de festa, né? Sim. Então parece mais uma questão de honrar. Porque Jó não precisava, era aquele tipo de... Ele era tão rico que ele não precisava, né? Mas é igual quando a gente vai participar de amigo com quem entende, a gente diz: poxa, o que eu vou dar? O cara já tem tudo, né? Então, na verdade, esse presente aqui era mais uma forma de honrar. De honrar. Porque Jó não precisava, mas era uma forma de... uma manifestação, né, simbólica de honra, né? Com certeza. E aí no versículo 12, ele vai recuperar a propriedade. No 11 ele recupera os amigos. No 12 ele vai recuperar o quê? A propriedade. O texto vai dizer: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro,
porque teve 14 mil, eram 7 lá Eram no 7, exatamente. ovelhas, 6 mil camelos, Que eram 3, e 1.000 juntas de bois, que eram 500, e 1.000 juntas, perdão, e 1.000 jumentas. que eram 500. Perfeito, né? E aqui o 13 vai dizer, a partir do 13 até o 17, vai haver o quê? A restauração da família, Da né? família, perfeito. Aí vai entrar numa outra área, né? Que é a restauração Da família. da família. O 13 vai dizer assim: também teve 7 filhos e três filhas, né? É interessante que no caso dos filhos não há o dobro, eles não teve mais 14 filhos. Quando fala dobro é porque alguns teólogos dizem que a ideia era dizer que quando os filhos deles morreram, que estão na glória, Jó na verdade não os perdeu. Não houve perda igual material, porque realmente o material perdeu aquilo que ele tinha. É compreensível. Vai embora, né? Ele vai conquistar outros, mas no caso dos filhos não, eles morreram, mas eram salvos, né? Estavam com Deus, então de forma que Jó não os perdeu. Na eternidade Jó vai conhecer os 14. Os 14, então continua Tá sendo certo. o dobro, na verdade, né? E é interessante que no 14 ele vai dizer que chamou o nome da primeira de Gemima, né? Sim. Que significa pomba, né? Sim. E o nome da outra é Késia, que é madeira canela, um tipo de madeira, né? Madeira canela. E o nome da terceira é Keren Apuk, que significa, se eu não me engano, é pozinho de tinta para os olhos, né? Ou pote de cosméticos, alguma coisa assim. Mas o Verbe ele vai dizer que na realidade todos esses nomes foram escolhidos até de uma forma para expressar o quanto elas, né, eram jovens lindas, né, e honradas, né? Esses nomes foram adequadamente escolhidos por Jó para trazer todo esse simbolismo de quanto a família dele era uma família agraciada, né? E diz aí o 15 o quê? Em toda a terra não se acharam, né? Mulher, vai confirmar isso, né? Sim. Tão formosa como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. O 16 vai dizer, e depois disso, olha que interessante, depois disso viveu Jó 140, não é que Jó viveu só 140 anos, ele viveu mais 140 anos. Não, mas ele viveu 140 anos, não, mais 140, inclusive alguns acham que ele tinha 70 anos quando tudo aconteceu, né? Abraão morreu com 170, então por isso que se diz que ele era ali mais ou menos daquela média de tempo de Abraão. Porque nesse período bastante. era comum, né, se viver mais ou menos essa média de idade, né? E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, né, e aos filhos de seus filhos, que são os netos, né? Sim. Até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto, não é enjoado de dia não, farto quer dizer abundância, né? Eu tô farto, não quero mais Veja ver, não. bem essa graça que Jó recebeu do Senhor, né? Ele viu os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos. E diz que eu acho interessante esse texto, professor Heraldo, quando ele termina dizendo que Jó morreu velho e farto. A ideia do velho significa que ele viveu bastante. E a ideia do farto, professor Heraldo, é a ideia de alguém que morre além ou depois do tempo que deveria morrer. Por exemplo, que é o caso, por exemplo, do rei Ezequias, que ia morrer, mas Deus lhe acrescentou mais 15 só que os 15 anos dele lá foram diferentes, né? Foram diferentes, mas é justamente essa ideia. Sim. Né? Que como a Bíblia fala que tem gente que morre antes do tempo. Antes do tempo. Então, há pessoas que morrem no tempo, que é o natural da vida, mas há aqueles pela prática de vida que muitas vezes acabam morrendo antes do tempo, pela vida que levam. Mas outros, por temerem a Deus, acaba acontecendo isso. Deus dá, né, um alongamento. Um alongamento de vida, e é isso que o Senhor aqui que parece nos falar nesse texto de Jó, professor Heraldo. Deixa eu só fazer 2 citações aqui para finalizar a minha participação aqui nessa última lição. Uma é do Novo Comentário da Bíblia. Lá, eu vou ler os 2 porque parece que se complementam, né? O primeiro ele diz assim, o Novo Comentário da Bíblia diz assim: o objetivo do livro, no caso é o livro de Jó, não é negar a associação entre justiça e prosperidade material, mas apenas negar que essa associação seja invariável, ou seja, quem é pobre é porque seja algo absoluto, é pecado, né? Está em pecado. Ou quem é rico é quem é abençoado. Não é essa relação direta, né? Não, de hipótese alguma. Nem hipótese nenhuma. E a outra citação é do Arjen Verbe, que ele vai dizer assim:
A principal lição do relato de Jó não é que você será rico e poderoso quando o sofrimento acabar. Isso precisa tentar, porque a pessoa, não, aconteceu com o Jó, tem que acontecer comigo. Não. Ele vai dizer assim, antes que o Deus Todo-Poderoso tenha um propósito no sofrimento. Né? Isso tem. Para nós finalizarmos, professor Heraldo, aqui a nossa conclusão, eu queria destacar aqui alguns pontos que o nosso comentarista traz na lição e também gostaria de acrescentar mais alguns que pudessem trazer um pouco mais de substância e entendimento ao livro de Jó. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, o nosso comentarista diz assim: aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Sim, nós já vimos que nesta vida isso nem sempre acontece. Há uma certeza para a eternidade. Para a eternidade, quem é ímpio será punido, quem é justo será recompensado. Mas nesta vida, isso não é algo absoluto e nem sempre as coisas se dão assim. A gente tem visto que a própria realidade tem mostrado que, de fato, o justo sofre e que, às vezes, o ímpio vive muito bem aí a sua vida, fazendo e acontecendo. E a gente fica se perguntando por que isso. Isso mostra a complexidade da vida que, às vezes, está mais diante do que a nossa compreensão é capaz de alcançar. O outro ponto que ele destaca é dizendo assim: Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Então, aqui mostra que Deus não está dentro de uma caixinha, que Ele não obedece uma teologia, ainda que alguns parecem querer que isso aconteça, né, professor Heraldo? É só lembrar isso aí, professor Edilson, que, por exemplo, ele não vai contradizer a Bíblia. Sim, mas não significa que ele vai fazer só o que está escrito na Bíblia. Exatamente. É isso que a gente precisa entender. Exatamente. Eu sempre gosto de dizer que a Bíblia não fala tudo de Deus, mas ela fala o que eu preciso saber para chegar ao céu. Sim. Lá eu vou entender ainda mais. Perfeito? Outro ponto que ele coloca aqui é dizendo assim, que ele deseja demonstrar, que Deus deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, né, que os homens podem servi-lo sinceramente sem nenhuma relação de troca. Foi essa a acusação lá inicial, né? Inicial que o diabo fez em relação a Jó, que Jó servia a Deus por interesse e que de outra forma Jó não serviria a Deus. Então Deus permitiu para mostrar que o diabo estava completamente equivocado. Eu penso, professor Heraldo, que há dois propósitos assim, divinos no livro de Jó. Um é esse, envergonhar Satanás, e o outro é levar a Jó a um patamar de conhecimento mais profundo com Deus. Né? E quais são as lições? Eu acho que nós temos 4 lições que eu gostaria de acrescentar sobre essa questão do livro de Jó para nós finalizarmos esse trimestre. Primeiro é isso, que nós devemos ter cuidado na hora de fazermos uma defesa de Deus, no afã de defender a Deus, para nós não humilharmos as pessoas. Se defender a Deus passa por humilhar o outro, passa por trazer ainda mais dor ao outro, eu penso que não é essa defesa que Deus gostaria que nós fizéssemos dele. Outro ponto é que nós poderemos ter uma doutrina correta, professor Heraldo, mas aplicá-la de forma correta. Você vê que algumas coisas que os amigos de Jó falaram estavam corretos, mas na hora de aplicar a Jó estavam completamente equivocados, porque aquilo não se aplicava à situação de Jó, ainda que eles insistissem que gostariam que assim fosse, né? Outra coisa é que nós precisamos entender, que a outra lição que nós temos do livro de Jó, que a vida é muito mais complexa do que aquilo que a nossa mente é capaz de abarcar, professor Heraldo. Isso deve ficar bem patente para nós, de forma que em determinadas situações é melhor nós ficarmos calados do que pressupormos coisas que nós não compreendemos e não conhecemos. Exatamente. E a última lição que eu gostaria de deixar é que nós devemos ser prudentes quando falarmos da situação de algum irmão em alguma dificuldade. Nós não conhecemos os bastidores, nós não conhecemos o panorama maior, quem conhece isso é só Deus. Então é extremamente arriscado dizer alguma coisa, porque a probabilidade de errarmos é grande, e ainda, em vez de ajudarmos, trazermos mais dor e sofrimento, como aconteceu com os amigos de Jó, que saíram para consolá-lo e foram sendo, na verdade, um flagelo na vida de Jó. Né, professor Heraldo? O senhor gostaria de cumprimentar para nós encerrarmos aqui? Não, só mesmo agradecer, professor Edilson, aí. Sim. Mais uma vez, né? Eu gostei muito de ter desse trimestre estudado esse livro de Jó, né? Tirado algumas coisas que a gente imaginava que era, né? E nós aprendemos que, na verdade, não é exatamente assim. De continuar estudando. Com certeza.
ainda esmiuçar um pouco mais esse livro aí, é necessário, sem dúvida nenhuma. Perfeito, professor. Aqui nós agradecemos a sua companhia durante esse trimestre, né, que Deus possa abençoar a sua vida e continuar fazendo de você, professor, instrumento diante da sua classe, e você, aluno, alguém que está crescendo na presença de Deus e que com certeza no futuro descobrirá qual o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.